Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula aqui na nossa playlist e hoje nós vamos estudar a regra de 3, simples e composta. Eu, professor Alexandre Salim, o teu professor de matemática. Vamos que vamos, pessoal? Olha lá, primeira coisa, vocês precisam conseguir reconhecer se as grandezas proporcionais elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Isso por interpretação mesmo, quer ver? Por exemplo, quando você está comparando as seguintes grandezas, velocidade e tempo, tá? Velocidade e tempo. Essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Sabe como é que você descobre isso? Pensa. Quanto maior for a minha velocidade, mais ou menos tempo eu vou levar para fazer uma viagem? Menos tempo. Então, maior velocidade, menor o tempo. Quando isso acontecer, eu estou diante de uma relação inversa. Mais velocidade, menos tempo. Então, inversamente proporcional, tá? Por outro lado, pensa. Se eu estou com mais velocidade, eu consigo percorrer mais ou menos distância. Vamos lá. Se a minha velocidade está maior, quanto maior é a minha velocidade, mais ou menos distância eu vou conseguir percorrer. Mais distância, pô. Se eu estou mais rápido, eu consigo percorrer mais distância. Deu para entender? Então, mais velocidade, mais distância. Como é mais e mais, eu estou diante de uma relação diretamente proporcional. Tranquilo? Distância e tempo agora. Distância e tempo. Se eu vou percorrer uma distância maior distância, eu preciso de mais ou de menos tempo para percorrer? Veja, se eu tenho mais distância, eu vou precisar de mais tempo. Entendeu isso? Você precisa isolar qualquer outra variável. Imagine que todo o resto é constante, velocidade, não fica elucubrando pensando em outras variáveis, não. Quando você quer comparar só se duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, você tem que supor que todo o resto é constante, ignora o resto e pensa só nessas duas, tá? Distância e tempo. Se eu quero mais distância, percorrer mais distância, eu vou precisar de mais tempo para poder fazer isso. Mais e mais. Então é diretamente proporcional. Tranquilo? Quantidade de operários e tempo. Pessoal, se tem uma obra lá e eu tenho mais operários, quanto maior é a quantidade de operários, mais operários, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo para concluir a obra? Menos tempo. Muitos operários, mais operários, menos tempo para concluir a obra. Mais e menos. É inversamente proporcional, tá? Veja, um está grande, o outro pequeno. Então é inverso. Se eu fizer mais e for mais também, aí é diretamente. Ou eu posso pensar no contrário, menos. Se eu tenho menos e aí eu tenho menos também, é diretamente. Sacou isso? Então veja, horas trabalhadas por dia e o tempo para realizar o serviço. Veja, se eu tenho mais horas para poder realizar aquele serviço, eu faço em mais ou menos tempo. Se eu me dedico, olha só, horas trabalhadas por dia. Horas trabalhadas por dia. Se eu vou me dedicar mais horas por dia, mais horas, vou ficar muitas horas trabalhando, eu vou conseguir fazer em menos tempo aquele trabalho ou em mais tempo aquele trabalho? Em menos tempo. Mais horas por dia, menos tempo para poder fazer. Entendeu? Veja, aqui é uma relação inversa. Se eu colocar os operários para trabalhar muito mais horas, a obra vai ser feita em muito menos tempo. Mais horas por dia os operários trabalhando, menos tempo de obra eu vou ter. Sacou? Eles vão acabar mais rápido. Muito bem. Eficiência versus quantidade de operários. Cara, eficiência e quantidade de operários. Se os meus operários forem muito eficientes, eu vou precisar de mais operários ou de menos operários? Menos operários. Quanto mais eficientes eles forem, menos operários eu preciso. Entendeu? Mais e menos. Então é uma relação inversa.
esse exercício, essa habilidade de reconhecer quando que essas grandezas são diretamente e quando que elas são inversamente proporcionais é fundamental para você resolver regra de 3, tá? Vamos lá. O que é a regra de 3? A regra de 3, gente, é um mecanismo prático para resolver problemas envolvendo grandezas. No caso da simples, duas grandezas, tá? Diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quando você tem lá grandezas que são proporcionais, seja direta ou inversamente proporcionais, você pode utilizar a regra de 3 para resolver o seu problema, tá? Muito bem. Vejam os exemplos. Primeiro exemplo da esquerda. Pedro, nome do meu filho, Pedro, precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que em 3 horas de leitura, olha aqui, ó, em 3 horas de leitura, ele consegue ler 70 páginas. Tranquilo, pessoal? É isso. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas, ou seja, X página, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Pronto. Isso é regra de 3. É só você montar essas proporções aqui. Isso é regra de 3, tá? Primeiro, o teu referencial vai ser o cara que tem X. Esse aqui é o teu referencial. E agora você precisa me dizer o seguinte. A grandeza horas, quando eu comparo horas de leitura com o número de páginas que eu consigo ler, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. É esse exercício que você tem que fazer. Vamos lá. Pessoal, quanto mais horas eu consigo ler, mais páginas eu vou conseguir ler. Sim ou não? Quanto mais horas lendo, mais páginas eu consigo ler. Vê que é mais e mais? Se é mais e mais, é uma relação o quê? Direta. Deu para entender isso? Tranquilo. Por outro lado, veja esse outro exemplo daqui, ó, da direita agora. Um motorista fez uma viagem entre 2 cidades em 6 horas, mantendo uma velocidade média de 60 km por hora. Se na volta, ou seja, é a mesma distância, quando ele vai voltar é a mesma distância, percorrendo a mesma estrada, a sua velocidade média foi de 90 km por hora, qual vai ser a duração da minha viagem? Agora eu quero comparar o que, pessoal? Eu quero comparar o tempo com a velocidade média. Vamos lá. O meu referencial aqui vai ser o tempo e eu quero descobrir se aqui é diretamente ou inversamente proporcional. Me ajudem, pessoal. Olha só. Quanto mais tempo levar minha viagem, significa que a minha velocidade média é maior ou é menor? Menor. Porra, se eu levo muito tempo para poder viajar, é porque a minha velocidade média é menor, entendeu? Mais, menos. Mais tempo, menos velocidade. Quando acontece isso de mais, menos, é porque é inversa. Inversamente proporcional. Se ligou nisso daí, gente? Então veja, na esquerda eu tenho uma relação direta e na direita eu tenho uma relação inversa. Tá. O que isso implica na minha regra de 3, na minha proporção? É o seguinte... Regra de 3, gente, são proporções, ou seja, é montar as razões e igualar, assim, ó. O que tem x, eu vou isolar aqui, ó, 70 sobre x, tá? E eu vou dizer que esse 70 sobre x é igual a essa outra razão aqui. Como é diretamente proporcional, eu não vou inverter, eu vou ficar com 3 sobre 6 mesmo, tá? No outro lado, na minha relação inversa, veja o que eu tenho que fazer. Eu pego esse 6 sobre x, que é o meu referencial, e vou igualar a que razão? Em vez de botar 60 sobre 90, eu tenho que inverter, porque a relação é indireta, então inverte. Eu vou botar 90 sobre 60. E agora eu tenho simplesmente uma proporçãozinha para poder resolver. Entendeu? Resolver proporção você sabe, é só multiplicar cruzado, você já aprendeu isso comigo. Já tivemos uma aula nessa playlist sobre razões e proporções. Então é só multiplicar cruzado. Só que na esquerda aqui, antes de multiplicar cruzado, dá para cancelar por 3 em cima e embaixo, né? Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. E aí quando eu multiplico o cruzado, x vezes 1, eu vou ficar com x. 70 vezes 2, eu vou ficar com 140. Então,
A resposta desse primeiro exemplo aqui é 140 páginas. Eu consigo ler 140 páginas, tá? E esse segundo exemplo, como é que fica? Dá para cancelar o zerinho de cima e embaixo e dá para cancelar por 3 em cima e embaixo. Em cima eu fico com 3, embaixo eu fico com 2, né? Só dividir por 3 em cima e embaixo. Multiplica cruzado agora, x vezes 3, eu vou ficar com 3x, e 6 vezes 2, vou ficar com 12. Jogo jogo 3 dividindo, quanto é que é 12 divididos por 3? É 4. E essa é a minha resposta. Eu levei, na verdade, 4 horas para poder fazer essa viagem. Tá legal, gente? Então tá aí, resolvemos esses dois exemplos. Um era uma relação direta e no outro era uma relação inversa. Muito bem. E a regra de 3 composta, pessoal? Lembra? A regra de 3 simples é quando eu tinha duas grandezas. Comparei lá tempo com velocidade média. Ponto. Comparei lá tempo com o número de páginas do livro que eu consigo ler. Duas grandezas. Na regra de 3 composta, eu vou ter mais de duas grandezas. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Dois pedreiros, tá? Levam 9 dias. 9 dias. Para quê? Para construir um muro de 2 metros, de altura. Trabalhando 3 pedreiros agora, ó, 3 pedreiros, e aumentando a altura para 4 metros, em vez de ser 2 metros, vão ser 4 metros, tá? Qual será o tempo necessário, quantos dias será necessário para completar esse muro? Vou chamar de X. Tranquilo isso daí, gente? Olha como é que é tranquila a regra de 3 composta. É muito parecida com a regra de 3 simples. Esse aqui é o teu referencial, o cara que tem X, e agora você vai ter que me dizer se essa relação daqui é direta ou inversa e se essa outra relação aqui é direta ou inversa. Primeiro, compara dias com pedreiro. Pensa, se eu tiver mais pedreiro trabalhando, eu vou levar mais dias ou menos dias para poder fazer o muro? Porra, mais pedreiros, eu faço a obra em menos dias. Mais e menos. Essa relação daqui é uma relação inversa. Entendeu isso? Não importa os números, tá, gente? Ignora os números dessa tabela. 2 pedreiros, 3, 9 dias. Caga para isso. Nesse momento, você quer descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, raciocina só com as grandezas. Esquece os números, tá? Agora, de novo, eu vou comparar o tamanho do muro com dias. Você tem que comparar com o teu referencial, que é aquele que tem o xizinho, tá? Pensa. Um muro maior, se eu tenho um muro maior, eu levo mais tempo para construir ou menos tempo? Porra, um muro maior, eu levo mais dias. Então, maior o muro, mais dias. É mais e mais. Essa relação daqui, ela é direta. Tranquilo. E como é que eu resolvo, então, a minha regra de 3? Primeiro, tu pega o teu referencial, que é o cara que tem X, e bota aqui, ó, 9 sobre X igual. Bom, essa minha primeira razão, gente, esse 2 e esse 3 aqui, não é uma razão inversa? Ele não disse que era inversamente proporcional? Então tem que inverter. Em vez de botar 2 sobre 3, eu vou botar 3 sobre 2. E como a minha regra de 3 ela é composta, ela tem mais grandezas, eu vou multiplicar por essa outra razão daqui, ó. Essa razão aqui, 2 e 4. E aí, como é que fica essa minha razão? Eu boto 2 sobre 4, porque é direta. Se é direta, não tem que inverter. Basta botar 2 sobre 4. Tranquilo? Posso cancelar o 2 de cima com 2 de baixo, sem problema nenhum. Esse x eu vou multiplicar por 3, vai ficar 3x. Só multiplicar cruzado, gente. Multiplica cruzado. 3x. Perdão. E esse 9 eu vou multiplicar com 4. 3x está dando igual a 9 vezes 4, que é 36. Jogo 3 dividindo, x vai ser igual a 12 dias. Então, esse muro daí, com 3 pedreiros e tendo 4 metros, eu vou levar 12 dias para poder fazer. Não é isso? É isso, muito bem. Tranquilo. Questãozinha do Enem. Vamos fazer, ó. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade de 900 metros cúbicos. Tá aqui, ó. Reservatório de 900 metros cúbicos. Tá. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada, tá? O escoamento da água é feito por 6 ralos. 6 ralos. E dura quanto tempo?
6 horas para poder escoar os 900 metros cúbicos. Tá bom. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 agora, 500 metros cúbicos, cujo escoamento será em 4 horas. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes, são os mesmos ralos, tá? Só que qual vai ser essa quantidade de ralos? Vou chamar de X. Essa quantidade de ralos aqui eu chamo de X. Muito bem. O meu referencial é o cara que tem X, não é? Esse cara que está aqui. E aí eu vou ter que comparar para ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Me ajuda. Primeiro, o tamanho desse reservatório. Metros cúbicos é o tamanho. Reservatório grande, pequeno, é isso? Então vamos lá. Se eu tenho um reservatório maior, um reservatório grandão, maior, quanto maior for o reservatório, mais ou menos ralos eu ia precisar. Mais ralos, né? Maior o reservatório, mais ralos eu preciso para poder escoar. Mais e mais é uma relação diretamente proporcional. Tá. Agora eu vou comparar ralo com o quê? Com o tempo de escoamento. Veja, se eu tenho muito ralo, mais ralos, muitos ralos, eu levo menos tempo para poder escoar. É ou não é, gente? Imagina, um reservatório lotado de ralos, vai sair rapidinho a água vai saindo. E aí eu consigo escoar em menos tempo. Então, mais ralos, menos tempo. Mais e menos é uma relação inversamente proporcional. Então, eu pego aqui o cara que tem x, 6 sobre x, igual. Essa fração daqui, gente, se é diretamente proporcional, eu mantenho 900 sobre 500. E essa outra fração daqui não é inversa? Se é inversa, tem que inverter. Vai ficar 4 sobre 6. Em vez de botar 6 sobre 4, você bota o inverso, que é 4 sobre 6, tá? Cancela 2 zerinhos com 2 zerinhos, sem mistério, né? Dá para cancelar esse 9 com esse 6? Dá para dividir por 3. Aqui vai ficar 2, né, quando eu divido por 3, e esse 9 vai ficar 3. Então repete, 6 sobre x igual. Aqui eu tenho 3 vezes 4, que é 12. E embaixo eu tenho 5 vezes 2, que é 10. Não é isso? Dá até para dividir por 2, né? Em cima e embaixo aqui, vai ficar 6 e 5. Multiplica cruzado agora. X vezes 6 eu vou ficar com 6x. 6 vezes 5 eu vou ficar com 30. Jogo 6 dividindo, x vai ser igual a 5. Resposta, portanto, são 5 ralos. Questãozinha aí do Enem. C de casa é a nossa resposta. Beleza? E finalizamos essa aula importantíssima de regra de 3, tá? Se você gostou dessa aula, continue na nossa playlist e vamos para a próxima aula, pessoal. Um abraço, tchau, tchau!